Atenção marvecos, marvelinos, marvelnautas e marveloides, está começando o Marvete Lendo e hoje vamos falar sobre espionagem industrial. O volume 7 da expansão de clássicos da coleção oficial de Graphic Novels Marvel, publicada pela Salvat, traz mais uma compilação de histórias dos anos 60, dessa vez com o Homem de Ferro. Assim como o volume 6, não se trata de uma graphic novel e sim uma série de aventuras que foram originalmente publicadas nas últimas edições da revista Tales of Suspense e nas primeiras edições da revista que substituiu aquele título, uma edição única de Iron Man e Submariner, e depois a revista Invincible Iron Man. Na época, essas histórias do Homem de Ferro tinham como pano de fundo a espionagem nas indústrias Stark e os conflitos com países da Cortina Vermelha e nações comunistas asiáticas ou sul-americanas. O encadernado traz o resumo da origem do Homem de Ferro, publicado na primeira edição da revista Iron Man em 1968, e começa a compilação de histórias com a edição 91 da Tales of Suspense, mostrando um cientista de algum país sul-americano que desenvolveu um composto capaz de aumentar a força e a resistência. Forçado a tomar a mistura por um presidente claramente inspirado em Fidel Castro, o cientista se transforma em um ser indestrutível e tem que provar seu patriotismo enfrentando o Homem de Ferro, mas é derrotado graças a um acelerador de partículas que aumenta a gravidade e o peso do inimigo e o faz ser engolido para o centro da Terra, graças ao enorme peso que ele ganhou ao ser atingido pelo equipamento de Tony Stark. Na sequência vemos o Homem de Ferro encarar outro cientista, dessa vez asiático. O exército americano informa que havia alguma arma poderosa sendo desenvolvida em um castelo perto do Vietnã, e o Latinha invade o local para encontrar um velho inimigo, o Homem de Titânio. O cientista conhecido como Meia Cara reformou o oponente do Homem de Ferro e ele encara o Latinha com muito mais força. Sem ter como vencer, Stark se finge de morto e o vilão larga o herói para atacar um vilarejo e fazer propaganda contra os Estados Unidos. Tony Stark aproveita o tempo para recarregar sua bateria e voltar à ação. O Homem de Ferro consegue impedir o ataque a inocentes e quando o Homem de Titânio se preparava para destruir tudo, o herói consegue abrir uma fissura na armadura do oponente e a desliga. O Meia Cara ainda evita um ataque pelas costas, pois viu que sua ex-esposa e seu filho moravam no local que ele planejava atacar. O Homem de Titânio estava inutilizado mais uma vez. Tony volta para sua fábrica e encontra a segurança em polvorosa graças à invasão que aconteceu. Porém, o invasor era Jasper Sitwell, da SHIELD, que não queria deixar a indústria armamentícia sem segurança. Em outro lugar, Paul Duval, o Gárgula Cinzento, escapava da prisão e planejava roubar uma arma de cobalto da fábrica de Stark para usar contra o Thor, a fim de roubar o martelo Mjolnir. O Gárgula Cinzento sai transformando todo mundo em pedra para invadir a fábrica e Tony dá um jeito de se livrar de Sitwell para vestir sua armadura e defender as suas posses, mas acaba sendo transformado em pedra pelo Gárgula. Sabendo que o efeito da transformação era temporário, o vilão tenta jogar a estátua do Homem de Ferro do alto de um prédio para destruir o protagonista, mas Sitwell consegue um caminhão de areia e amortece a queda. O herói volta à forma humana e enfrenta o inimigo novamente, que já havia conseguido a arma de cobalto. O Latinha usa o transmissor em seu peito e solta um feixe energético no Gárgula, causando um curto-circuito na arma e de quebra a transformação do Gárgula de volta à forma humana, e ele é preso. Porém, o efeito do ataque fez com que Tony Stark também desmaiasse e Jasper, preocupado com a saúde de quem estava dentro da armadura, tentava abrir de qualquer forma o capacete, mas é incapaz de violar o traje de ferro. Lembrando que naquela época ninguém sabia que Tony Stark era o Homem de Ferro. Enquanto isso, um primo safado de Tony, Morgan Stark, estava em um cassino devendo até as calças e descobre que o cassino era da organização criminosa conhecida como Magia. Ele quase é morto por sua dívida
e se salva apenas quando vê na TV que o Homem de Ferro estava caído, oferecendo o herói em troca do perdão da dívida. Morgan vai até as indústrias Stark e engana os seguranças, dizendo que Tony havia mandado ele para buscar o Homem de Ferro. Tony acorda, mas a energia da armadura é muito baixa e ele não consegue reagir. Entregue em um navio ao novo líder da magia, o herói descobre o novo problema que ele enfrentaria. A organização terrorista treinava um perito em chicote e ele fazia o trabalho sujo. O Chicote Negro ataca o Homem de Ferro, que só se mexia o suficiente para desviar dos golpes, tentando economizar energia. Em um último esforço, Stark consegue emitir um raio energético, atingindo o Chicote Negro, mas acaba desmaiando. Enquanto Jasper Sitwell rastreava o paradeiro do Homem de Ferro, o chefão da magia também tenta abrir a armadura do herói para descobrir os segredos e explorar a tecnologia. Mas o navio é atacado por um submarino da IMA, que também sabia sobre o sumiço do herói. Graças às explosões, Tony desperta, mas se vê sozinho após a fuga de todos da magia, preso a uma mesa magnética enquanto o navio afundava. A confusão generalizada se instala e todo mundo tenta fugir do navio. O herói consegue usar alguns fios soltos para causar um curto-circuito e ainda tem tempo para dar uma rápida carga em seus transistores antes de arrombar a sala e sair para ajudar as pessoas desesperadas. Os terroristas da magia, junto com o Chicote Negro e o misterioso chefão, também tentavam fugir, mas acabam encontrando o Homem de Ferro, que acerta outro raio energético no Chicote Negro, enquanto Sitwell ajudava os inocentes que estavam presos por ali. Jasper acaba auxiliando uma bela moça a não se afogar, ganhando uma bela beijoca de agradecimento. Mas o Homem de Ferro acaba sendo sugado por um redemoinho causado artificialmente pelo submarino da Ideias Mecânicas Avançadas e é preso em uma sala com gás que faz com que o herói desmaie mais uma vez. Os cientistas da IMA colocam o Homem de Ferro em uma máquina de raio-x, criando cópias da armadura, mas Tony Stark acorda e consegue distorcer os raios-x, fazendo com que as cópias não saíssem exatamente iguais, apresentando pequenos defeitos. As cópias começam a funcionar errado, destruindo todo o laboratório da IMA, e o Homem de Ferro ajuda a sabotar a instalação e foge antes de ver tudo explodir pelos ares. Só um detalhe não pode passar despercebido: a moça que Sitwell salvou era a misteriosa líder da magia. Agora que ela demonstrou estar apaixonada pelo seu salvador, ela pretendia fuçar mais informações secretas da organização antiterrorista. A história seguinte mostra o dono de um concorrente das indústrias Stark montando um robô chamado Devastador para enfrentar o Homem de Ferro. Mas no fim o robô fica descontrolado e é destruído pelo protagonista. Mas o pai da moça é atingido por um raio e acaba morrendo. Tony se sente péssimo pela situação, além de perceber que a sua armadura estava sem energia e desatualizada, e não mantinha seu coração funcionando corretamente. Happy Hogan decide visitar o ex-chefe e Tony, aproveitando que Happy sabia do seu segredo, pede ajuda para construir uma nova armadura. O problema é que Happy acaba sendo atingido por um feixe de energia e acaba voltando a sofrer uma reação que já tinha ocorrido antes. Ele se transforma no Aberração e foge pela cidade carregando sua esposa Pepper Potts no colo. O Homem de Ferro segue a criatura tentando proteger seu amigo até prendê-lo em um caminhão, fazendo com que ele desmaiasse com gás do sono. Enquanto isso, em algum país comunista da Europa, outro inimigo do Homem de Ferro era reativado. Milos Masaryk, o unicórnio, sofreu lavagem cerebral e foi tratado com radiação para ficar mais forte e poderoso. Ele seria usado como uma arma para os comunistas, mas a lavagem cerebral não funcionou e ele se rebela, destruindo tudo e jurando vingança contra o mundo, principalmente quando descobre que não viveria por muito tempo. Tony é convidado para um congresso de cientistas, mas o unicórnio invade o local, procurando alguém que pudesse curar os seus problemas de saúde. Tony se lembra do oponente, consegue colocar sua armadura e enfrenta o inimigo, levando-o para fora do local, até que o unicórnio perde seu cinto de força quando Latinha joga o equipamento em um rio. O unicórnio mergulha e não é mais visto.
uma série de histórias que servem mais para mostrar os desenhos de roteiros de Archie Goodwin, Gene Colan e Johnny Craig, que não são lá tão bonitos assim. E é isso aí. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, seus comentários, compartilhe e assine o canal. E não esqueça de visitar o nosso site marvelcrono.blogspot.com.br para acompanhar o maior projeto brasileiro de organização das histórias da Marvel.